Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 7 a 13 de julho. Vamos fazer uma leitura geral primeiro, depois vamos para a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. Se você quiser agendar ou fazer as suas perguntas individualmente de tarô comigo, tá aqui na descrição. Ativa os sininhos para saber quando vem as próximas lives, os próximos vídeos. É só checar lá também no sininho. Vamos lá? Olha, dentro do contexto geral, e quando eu falo isso, é assim, dentro da sociedade onde você está, cidade, estado, país, a região, grupos. Pensa isso em termos de grupos. Então, nesse sentido, no contexto geral onde vivemos, onde você está, você vai perceber uma transição entre um momento de estabilidade, de tranquilidade, eu não digo, mas de estabilidade. Empate. No contexto geral de onde eu estou, as coisas parecem que estão acomodadas, mas é possível que você veja maiores complicações acontecendo. É possível, sim, que se encaminhe essa etapa, essa fase, para uma fase de maior conflito, de maior complexidade. Por isso que atenção, onde quer que você esteja, pode ser que o ambiente já não fique tão tranquilo desse jeito. Na verdade, dependendo da região onde você está assistindo, você vai ver conflito mesmo. E por interesses diversos. Sabe, a gente já assiste na televisão, escuta que estamos vivendo uma fase muito 880, uma fase onde as opiniões estão muito extremadas. Mas essa fase, ela pode vir a complicar e a gente sabe, né? Se quem está no Brasil sabe que esse contexto daqui até 2026 vai complicar mais ainda. Mas eu estou tentando focalizar para você nessa semana para que você saiba como se direcionar, como agir em determinados momentos quando você perceber, opa, tá tendo uma confusão aqui, tá tendo um jogo de interesses e eu quero ou não quero participar disso. Eu quero ou não quero lidar com determinadas situações para eu poder viver, tocar o meu barco da minha vida. Acontece que às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem que tomar partido, que é o que o tarot está mostrando aqui. Você tendo que tomar decisões, você tendo que tomar partido de determinadas posições para defender o que é seu, para defender a sua área, para defender o seu meio, porque direcionamentos são tomados independente da gente, ou seja, a cidade, o estado tem ali governador, prefeito, nem sempre estão levando em consideração os nossos contextos gerais ou a minha opinião pessoal, muito menos, né? O que a Alexandra quer ou deixa de querer nesse contexto maior. Mas como é que eu, Alexandra, posso lidar dentro desse contexto? Procurando tomar decisões ligadas aquilo que eu realmente acredito, os valores, mas esses valores precisam estar afinados com os valores de vida. O que é um valor de vida, Alexandra? Será que o que eu estou defendendo defende a vida no geral? Será que o que eu estou defendendo, as minhas opiniões, são opiniões que pensam na saúde do planeta? Será que pensam na minha saúde? Será que pensam no bem humanizado maior ou ecologicamente maior? Porque quando eu falo humanizado, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ser humana. Eu não sei, viu, gente? Eu tenho as minhas suspeitas, porque parece que quanto mais o ser humano pensa só no ser humano, parece que a coisa está piorando. Então, acho que está na hora da gente pensar um pouquinho no contexto global. Essa semana é importante. O que isso significa? Para cada um vai ter um significado diferente, com certeza, isso é uma leitura geral, mas a informação é
Pesquise, procure, avalie e saber se realmente aquilo que você, a postura que você está defendendo é uma postura que pensa na vida como um todo. Alexandra, eu já faço isso, eu já cuido das pessoas, cuido do meio ambiente, procuro tomar esse tipo de estilo de vida, eu me informo desse jeito, que bom, mas isso significa que você vai, de repente, ter que mostrar mais ainda essa dedicação essa semana, que você seja chamada até a cooperar, a colaborar nesse sentido, porque vamos começar agora a viver um período de modificação que já sabemos que está acontecendo, sabemos que está acontecendo. A vida não para, a vida está sempre se modificando. O que eu estou falando é que tal essa semana tem alguma coisa aí que vai marcar fortemente, no âmbito geral, uma mudança bem forte para todas as pessoas se posicionarem pelo que é correto em termos de vida. Não apenas correto naquilo que eu acho que eu tenho que ser. Porque de repente eu estou achando que eu estou arrasando, defendendo tal ideal, e a vida vai mostrar para mim. Você quer saber mesmo? Vai ser assim, vai ser mostrado. Então, quanto melhor você estiver sintonizada ou sintonizado com as forças maiores relacionadas à vida, ao bem-estar, tanto dos humanos quanto do meio ambiente, melhor para você, porque vai ser mostrado e a gente vai passar ainda agora por um grande movimento coletivo de separação do joio do trigo. Meu amor, não vai ser só lá naquele grande dia do juízo que vai ser num dia que ninguém sabe quando vai ser. Não, meu amor, esse dia do juízo é todo dia. Todo santo dia. Você abriu os olhos, começou mais um dia do juízo? É, isso é todo dia, mas essa semana tem alguma coisa aí no coletivo que vai marcar, talvez alguma coisa até em termos de legislação, alguma informação aí sobre legislação que vai aparecer e que vai ter que mudar a nossa postura diante da vida. Alguma coisa. E quando eu falo legislação, gente, não só no nosso país, porque eu sei que tem gente que me assiste de outros lugares, então pode ser que onde você esteja, você veja isso acontecer também. Preste atenção. São movimentos maiores onde nós estamos vivendo, relacionadas. Vamos agora para a área de trabalho. Aí, dentro de uma egrégora geral, se você quiser saber no específico, entre em contato comigo. Mas estamos falando na área de trabalho, de um momento essa semana de oportunidades. Eba, que bom, fico feliz. Momentos de oportunidades para você sair de um estado que você já vinha vindo, ou de estabilidade, ou de comodismo. Tem gente que estava estável, tá tudo bem. Tem gente que estava assim, só empurrando com a barriga a situação. Trabalho, investimentos, renda extra, projetos profissionais, qualquer coisa. Quem estava aí empurrando com a barriga, vou te levar, você vai levar um empurrãozinho. Aí você vai parar de empurrar e você vai levar um empurrãozinho. O que, que é empurrar com a barriga? Não tá bom, mas eu vou continuar desse jeito. Esse projeto eu não ia fazer, mexer muito, mas agora vai acontecer alguma coisa que você vai ter que mexer nesse projeto. Você vai ter que escolher, vai tomar decisões relacionadas ao seu campo profissional e de prosperidade, e são decisões para tirar você do marasmo, novas ideias vindo, isso é ótimo, adoro, gente. Para prosperidade, nada melhor do que novas ideias, isso é ótimo. E para algumas pessoas pode ser que traga assim aquela angústia de não saber para onde ir, porque eu estava tão acostumadinha com a minha vida quietinha do jeito que ela estava, que agora eu vou ter que tomar uma decisão. Agora eu vou ter que saber se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, para onde eu vou. Pois é, vai acontecer essa semana. Vai ter gente aí que, por causa desse movimento, que a vida vai dar esse empurrãozinho, você se sinta em conflito, você se sinta cansada e fala: meu Deus, quer dizer que eu vou ter que tomar. Vai ter que tomar a decisão e a vida vai te trazer isso.
para você que estava desse jeito e que vai sentir esse conflito, que vai sentir essa ruptura de aquilo que você estava vivendo, saiba que essa ruptura virá para que você progrida. Se a vida te convida a crescer e você insiste em ficar na mesma, a vida vai chegar para você e falar: meu amor, chega. Agora você vai crescer. Então, rupturas, lembre-se, algumas rupturas acontecem, por mais dolorosas que sejam, assusta, dá medo, principalmente na área profissional, porque o pessoal acha que ruptura na área afetiva é dar medo, mas dá mais medo ainda na área profissional. Que sem uma companheira ou um companheiro a gente continua a tocar o barco da vida, mas e sem o trabalho? Como é que eu faço? Sem o rendimento, como é que eu faço para tocar o barco da vida? Não, é amigo da paura. Mas essa paura veio para te mobilizar, virar, aliás, virar para te mobilizar, para te transformar, sair de onde você estava, para fazer você crescer. Gente, tem mudança grande para acontecer essa semana. E é, de novo, reafirmando. Agora eu estou só reafirmando. Estou até me repetindo para fazer você crescer, para fazer você prosperar, principalmente te trazendo novas ideias também. Mas vai ter gente que vai sentir isso na prática, essa mudança profissional, esse crescimento, essa forçação. Ou seja, não é que vai ser algo bonitinho, mágico que vai acontecer, é uma transformação que a vida vai te obrigar a tomar uma decisão, vai te obrigar a ir para frente. Pode ser que algumas pessoas vivam rupturas, ou de trabalho, ou de projeto, alguma coisa que você estava ali vivendo no seu marasmo, vivendo ali no tudo bem, e você vai ver essa grande transformação e vai repercutir. Transformação que ainda vai repercutir, mas vai ser rápido. Tem algumas que acontecem, começa numa semana e vai indo, né? Vai indo. E tem outras que já são mais rápidas. Então, essa repercussão é muito rápida. É muito rápida, é uma guinada de vida profissional que eu estou vendo aqui. Espero que você esteja conectada. Será que era isso que você queria? Aí eu preciso que você me diga, Alê, mas eu não queria. Sinto muito. Alê, era isso mesmo que eu estava esperando. Que bom, porque vai ser tão rápido, já que você estava esperando, que vai trazer a abundância que você procurava. Ótimo, mas não sem o que acabei de falar, aquele processo mais angustiante, de até dolorosa para algumas pessoas, porque é uma mudança repentina. Vamos agora para a área de família. Família, lembrando que é quem você considera a sua família. É a sua família de origem? É a que você formou? É aquela família que você chama de a sua família espiritual? Aquelas pessoas com quem você finalmente veio a conviver e aí agora você considera cada uma dessas pessoas seu verdadeiro irmão e sua verdadeira irmã? Eu não sei. Você é que sabe, você que vai me dizer como é que é isso. A semana vai pedir para todos vocês, talvez até por causa desse ambiente social geral que eu acabei de falar logo aqui no começo, vai falar para vocês se esforçarem muito no prol comum. O que é isso? Vocês vão ter que sentar e se unir bastante para ver o que alguma pessoa especificamente precise de ajuda. E no coletivo, eu já falei, teve uma leitura aqui que aconteceu isso, talvez seja ainda a repercussão, né? Aquela coisa de repente, alguém que precisa de ajuda, mas essa pessoa que vai ter orgulho demais para pedir. Aqui está essa diferença. No outro contexto de outra semana que eu li, a pessoa iria pedir ajuda. Aqui a gente está falando de algum contexto de alguém que não está pedindo ajuda até por orgulho. E aí é mais difícil, hein?
como é que a família se estrutura quando tem uma pessoa da família que está com problema, mas tem orgulho demais para pedir ajuda. Isso complica, sabia? Complica. Se você é essa pessoa, por favor, repense, porque isso complica a vida de todo mundo. Estão lá as pessoas trabalhando, fazendo, lutando, conquistando e vendo você numa situação difícil, numa situação que precisa de ajuda, mas aí está o orgulho barrando a ajuda. Não dá para essas pessoas interferirem a seu favor por causa dessa barreira que você coloca. Cuidado! Essa barreira que você acha que pode te proteger, o que protege a outra pessoa, não protege. Ela só cria a barreira mesmo. E a maior prejudicada, ai, mas tudo bem, porque só eu sou a prejudicada. Não é assim em família. Quando vivemos em grupo, a família é uma microcomunidade. Quando a gente vive em grupo, a ação de uma pessoa interfere na vida da outra, querendo ou não. Eu conheci já gente que falou assim para mim: "Ah, mas só eu sou prejudicada, então tudo bem". Não é verdade. Você não é uma ilha. Você também interfere na vida das pessoas, assim como as pessoas interferem na sua. Talvez seja esse o problema, você não querer interferência? Talvez. Mas você empaca a vida das outras pessoas desse jeito. Falei. Desculpa aí. Faz o seguinte, avalia realmente. Tira essa armadura aquele aqui mostrando a armadura, que armadura pesada, que não deixa você caminhar direito, armadura emocional. Tira isso, porque tem coisas boas ao seu redor. A família tem gente que te ama, tem gente que te quer, que tem gente que quer também fazer você crescer, também você participar das coisas boas da vida. E você fica aí se isolando. Para quê? Por favor. Ali, não sou eu essa pessoa, é aquela pessoa ali da minha família. Você parece que está lendo para o fulano. Então pega esse trecho e manda para o fulano. Manda esse vídeo para o fulano. Nem precisa falar, olha, eu vi esse vídeo, eu achei tão interessante. Aí a pessoa assiste, quem sabe quando chegar nessa hora aqui, quem sabe ajuda. Ou então você começa a assistir do lado da pessoa. Ah, eu quero ver esse vídeo aqui. Aí fica quietinha, não fala mais nada. Fica do lado da pessoa ali. Porque se você falar, ela vai falar, eu não preciso disso. Eu estou muito bem. Ah, tá, tá bem. Tô vendo que tá bem. Família. Família é isso, gente. Vamos para o bem-estar, vai? Vamos para o bem-estar. Quando eu falo bem-estar, gente, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu mentalizo aqui aquelas atitudes que nós podemos fazer para colaborar com a nossa saúde, porque a gente precisa da opinião médica, dos exames, viva o SUS. Ai, ali eu não moro no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Quando você vier para cá, faz os seus check-ups no SUS e procura aí, se você acredita que tem alguma questão médica, procure a profissional médica ou profissional médico relacionado, ok? Mas aqui é o que nós podemos fazer para colaborar com esse nosso bem-estar. E em julho temos as férias de inverno no Brasil, temos férias de verão no hemisfério norte em vários lugares, que maravilha! Porque julho vai fazer uma trilha, vai fazer uma caminhada, vai viajar, aproveita essa semana, procura alguma coisa boa, física para você se divertir, para você fazer. É uma questão de um exercício físico para ver coisas novas, aprender coisas novas. E dentro, sim, eu sei que é dentro da sua realidade. Tem gente que tem a possibilidade de fazer uma viagem em uma montanha. Tem gente que tem a condição de fazer uma trilha, tem gente que tem condição de pegar um barco e fazer um exercício de marítimo, né? Esses esportes marítimos. E tem gente que não tem essa condição dentro da sua vida. Você vai entender isso. Você tem condição de fazer um passeio pelo seu bairro? Físico, fazer uma caminhada, mas caminhar por algum pedaço que você não está acostumada, é isso. Vai fazer alguma coisa que você não está acostumada,
que algum exercício diferente. Eu nunca fui naquele parque fazer exercício, então vá naquele parque fazer exercício. Eu nunca fui naquela trilha, então vá naquela trilha. Sempre procurando, com certeza, as condições físicas que eu já disse aqui para você, que você vai estudar o que for mais específico, melhor para você. Mas que semana bacana! E ai, deixa eu contar uma coisa que está me mostrando aqui, olha. Você pode fazer até mesmo, se você gosta mais dessa vibe, um retiro espiritual. É, que bacana ideia, gente, eu adoro isso. Para mim, alguns exercícios, vou dar uma experiência pessoal. Eu acho trilha um exercício até mesmo espiritual. Então, tá vendo que eu não estou falando de religião. Eu estou falando daquilo que me faz bem em espírito, que me eleva, que me faz repensar algumas posturas da minha vida. É porque eu sou de Áries? Pode ser. Pode ser. Então, uma caminhada para mim me ajuda o meu espírito. Procure também, quando você for fazer essa viagem, quando você for fazer essa trilha ou essa caminhada, vou fazer alguma coisa nesse sentido para você ter uma prática mais esportiva até mesmo, procura ver o aspecto transformador desse exercício, o aspecto espiritual desse exercício. Por que eu considero trilha, para mim, um exercício espiritual? Como um retiro, só que o meu retiro espiritual não é de ficar paradinha ali nunca fiz isso, de ficar paradinha no spa. Nunca fiz isso porque eu pensei, ai, não vou ter paciência. Posso tentar um dia, não sei. E ir na mata para mim me ajuda. Primeiro porque eu sou de São Paulo, então não tem esse negócio de mata aqui comigo não. É só prédio. Ir já me mobiliza as forças da natureza. Quando a gente começa uma trilha, começa tudo lindo, né? Tô com meu sapato, o meu tênis aqui tá limpinho, tô cheirosinha, aí tem o processo de ir. Aí você vai, aí você se cansa, aí você tem que procurar alternativas. Aí você chega, exemplo, na cachoeira, na mina da água, no ambiente que você queria relaxar e aproveitar, o motivo de você fazer aquela caminhada. E aí tem o retorno. E você está cada vez mais cansada. E você está, meu Deus, esse caminho não acaba mais. E não tem outro jeito. É só você que consegue se tirar daquela situação. E o que, que você carrega além do cansaço e da roupa suja? Você carrega aquela experiência maravilhosa que você teve. É disso que a gente está falando. Essa semana está lembrando a gente disso, que existem essas experiências que podem nos proporcionar uma transformação, que podem nos proporcionar um novo contato, não só com a gente, mas também com a natureza, de maneira a nos fortalecer como espíritos que somos, por meio da valorização daquilo que temos momentaneamente nessa vida, que é o nosso corpo físico. Dentro da sua realidade física, se alguém especificamente não tem essa condição, quiser saber como, uma inspiração, de repente pode agendar tarô comigo, a gente procura junto uma inspiração, ou você procura com a sua médica, o seu médico, o que pode ser que você possa fazer para te ajudar dentro do seu contexto. Quem sabe a gente acha alguma coisa em comum para te ajudar. E se você tem mais condição, já consegue fazer uma caminhada, já consegue fazer isso, faça com esse espírito da caminhada espiritual. Vai ser bonito. Vamos agora para aquela área. Tem gente que foge, tem gente que corre atrás, meu Deus do céu, amor. E eu vou dar uma dica de banho de ervas para vocês, depois dessa leitura de amor. Vou dar uma dica para a gente passar uma semana bem, para a gente passar uma semana bacana, com uma energia limpa. Não adianta nada eu só jogar o perfume se a gente não tá limpinho. Então a gente vai dar um banho de ervas para isso, que vai trazer a limpeza e vai trazer uma energização positiva, até porque eu tô vendo que tá precisando. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês.
Que beleza! Minhas pessoas amigas que estão aí vivendo atrás do amor. Então, essa cartada aqui vai para quem está indo atrás do amor, não para quem está fugindo do amor. Para quem está indo ao encontro de, que ainda não encontrou, alguém que está se sentindo tão já no ponto. Eu estou preparada, Alexandre, eu estou preparado, eu quero, estou correndo atrás. Talvez eu esteja falando aqui com uma pessoa que já tenha tido alguma decepção recente, algum corte recente, alguma desunião ou desentendimento. Aquela pessoa que pode até não estar separada fisicamente, mas que já parece que não estão me entendendo bem com essa pessoa ultimamente, com meu companheiro. Parece que eu não estou legal, parece que não gostei do que aconteceu, entendeu? Alguma decepção, alguma coisa aí triste que aconteceu. Ou se você é uma pessoa que está solteira e vem passando por decepções e que quer um encontro agora. Mantenha a sua fé, mantenha a sua tranquilidade. Essa semana é uma semana de renovação, é uma semana de perdão, é uma semana de saber olhar para trás com novos olhos e olhos positivos de compreensão e entendimento. Opa, gostei disso. Porque às vezes vai. Por isso que eu tô falando, tem gente aí que de repente está numa união estável ou está casada, mas pode ter passado recentemente por alguma decepção, pode ter passado recentemente por alguma coisa que não foi bacana, mas que também não é aquela decepção do nível mais grave do planeta Terra, tá, gente? Eu tô falando de coisas assim no nível mais leve que você consegue lidar. Se for o caso de coisas mais pesadas, aí é outra cartada, é outra leitura. Inclusive, eu fiz aí para o final de semana passado, sexta-feira, eu fiz uma live que tem a ver com isso. Aí é outro assunto, mas eu estou falando de um assunto nível leve. Decepção nível leve. Ok, só um desentendimento. Quero continuar junto, ok. Olhar para trás com novos olhos, os olhos do perdão, os olhos do diálogo, da conversa, conversa com a outra pessoa, conversa interior. Você vai avaliar, rever, porque o futuro promete entendimento, o futuro promete alegria, o futuro promete compreensão e perdão. Ai, que coisa boa! Fico feliz. Não, pena que teve que passar por algum processo aí de desentendimento, pena que talvez você esteja meio cansada, mas é uma semana de uma energia geral. No específico, você tem que agendar comigo, não tem jeito, porque aí a gente vai aprofundar dentro da sua questão, a sua necessidade. Ah, gente, que coisas lindas essas cartas! Cartas do diálogo, da compreensão das duas pessoas voltadas para o mesmo ideal. Estamos falando aqui de o mesmo ideal. Essa é a chave da questão. Quando as duas pessoas têm a mesma compreensão de vida, uma compreensão de, de união até espiritual. Vocês têm a mesma vibe, não é só a mesma vibe, os mesmos conceitos, os mesmos valores. Então, qualquer dissabor que venha, ele é momentâneo perto da união maior. Se você é a pessoa que estava ali sozinha, significa que essa semana aqui é uma semana também de encontro com pessoas que têm o mesmo valor que você. Que coisa boa! E olha, presta atenção nisso, para não juntar com alguém só porque está juntando. Que aqui está falando disso, está falando de você chegar num ponto emocional onde você está madura ou maduro o suficiente para compreender aquilo que realmente te interessa. Que bom, ótimo, porque a gente quer isso, uma união bacana, uma união onde vocês se valorizem. Agora eu vou te passar aquele banho de ervas para, olha,
trazer aquela energia boa para você. Eu vou dar algumas opções, porque eu sei que estamos em regiões diferentes do Brasil, do planeta. Você vai ver o que estiver mais fácil para você. A gente vai juntar uma erva de limpeza com uma erva de imantação, que vai trazer coisas boas. Só que a gente precisa limpar junto e vai ser só com ervas, só com plantas. Lembrando sempre que o banho de ervas aqui que eu ensino é energético, não é de uso religioso. O de uso religioso é lá dentro da sua religião que você vai fazer e praticar, seguindo as orientações específicas. Ok, tudo bem. Esse banho que eu ensino é para qualquer pessoa fazer no momento que quiser, uma vez por semana. Se tiver muito pesada, 2 vezes por semana, tá ótimo. E sempre lavando, depois do banho de higiene, jogando esse chá que você vai preparar, esse banho aqui, ó, do topo da cabeça para baixo, porque aqui é o nosso chakra coronário, a nossa ligação com Deus. Precisamos limpar e fortalecer esse chakra também. Ale, eu não posso. Tudo bem, segue do jeito que você está acostumada se você tem uma questão, ok? Esse aqui é energético para as outras pessoas. Erva de limpeza. Você vai colocar ou arruda ou eucalipto. E se você não tiver nem arruda nem eucalipto na sua região, procure casca de cebola. A casca de cebola, aquela marronzinha, ela é uma erva de limpeza também. Um punhadinho, gente, um pouquinho mesmo, um punhadinho. Numa água que você já ferveu e já desligou. Coloca lá. Você vai colocar também ou pétalas de flores claras. Aí pega as flores mais claras que você conseguir. Qualquer cor. Sinta na intuição que for mais fácil para você. Vai colocar alfazema. Se você não conseguir alfazema, tem região que não consegue, tenta hortelã. Se você não consegue, tenta erva cidreira. Erva cidreira é o que eu, na minha região, chamo de erva cidreira. Tem gente que chama de capim-limão, tem outros nomes. É aquela folha comprida, que quando a gente passa o dedinho no comprimento dela, ela é lisa, mas se a gente passa o dedinho na posição contrária, ela parece até que tem uns fiapinhos. É aquela planta mais calmante, relaxante. São 3 componentes. Ferveu, mas se desligou. Colocou ali, tampa, deixa lá uns 20 minutinhos, curtindo. Durante o processo, é muito importante fazer uma oração a Deus, pedindo para que essas ervas te beneficiem todas as pessoas e seres que entrarem em contato com elas através de você, o seu meio ambiente, a sua casa. Mentaliza tudo sendo limpo, tudo sendo imantado positivamente, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo ao mesmo tempo a energia necessária para a sua semana. Depois você coa, leva para o seu banho de higiene, tomou seu banho, se quiser acrescentar água do chuveiro para ficar na temperatura adequada, ok. E como eu já disse, banha do chakra coronário para baixo. Se quiser enxugar o seu banheiro, enxuga. Se não quiser, não enxuga. Você pode se enxugar normalmente. O bagacinho você pode ou colocar para adubar algum vasinho de terra, alguma planta, ou jogar fora, descartar normalmente na lixeirinha. Não se preocupa, o seu banheiro vai ficar o lugar mais iluminado da casa. A sua casa vai ficar iluminadíssima. Até o lixinho vai ficar, ou o adubinho, o vasinho de terra vai ficar iluminado, porque ali só tem energia boa. Porque esse banho de ervas vai transmutar o negativo em positivo. Lembrando, vou dizer de novo... Ali eu não posso, porque na minha religião, tá errado, Alexandre está errada, no coronário não pode. Amor, segue do jeito que você acha que tem que seguir, cada um com o seu, cada um. Aqui eu ensino assim, coringa para todo mundo. Quem quiser agendar tarô comigo, olha aqui na descrição do vídeo. Responda a perguntas também individuais por mensagem de áudio ou a gente agenda um horário inteirinho só para você. Obrigada, tenha uma semana abençoada, compartilha com sua turma. Beijo, luz, força, amor, saúde, prosperidade. Tchau.